amigos, me chamo Paulo Silva e gostaria de dar-lhes as boas-vindas ao nosso canal. Gostaríamos também de compartilhar com vocês a experiência de estudar na Bolívia. No nosso caso, especificamente, a experiência com o nosso filho, que foi fazer medicina em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Primeiro, a gente gostaria de falar a você que é pai, que é mãe, ou você que é estudante e quer fazer medicina na Bolívia, que, em primeiro lugar, pesquise bastante, veja, procure se informar sobre a cidade, sobre as faculdades, sobre as universidades que existem, qual a melhor opção, qual o que tem o valor mais adequado para o seu orçamento, pois esse é o primeiro planejamento que você tem que fazer. Segundo, é tentar a documentação, tentar colocar o máximo possível a sua documentação em dia, para que quando você chegar à Bolívia, não tenha dor de cabeça com documentação, nem mesmo na hora da sua matrícula. Isso é muito importante para que você não sofra bastante, como existem milhares de alunos lá na Bolívia passando por essas dificuldades, porque entenderam que era muito fácil se dirigir à Bolívia para estudar, mas esqueceram do principal, do básico, que é a documentação. Afinal de contas, você vai estar em outro país. Como eu disse, no nosso caso nós optamos pela Unifrance, que é a Universidade Franz Tamayo, essa que vocês estão vendo aí no fundo. A Unifrance, além de Santa Cruz, ela também existe em Cochabamba e também em La Paz. Nós fizemos a opção pela Unifrance, primeiro pela organização da universidade. Eles são realmente muito organizados, e aqui não é uma propaganda da universidade, nem eles estão pedindo para que a gente faça essa propaganda. Eu apenas estou repassando para vocês que na hora da escolha, inicialmente a nossa escolha tinha sido pela UDABOL, que talvez seja a mais procurada pelos brasileiros quando se dirigem à Bolívia, tanto em Santa Cruz, quanto Cochabamba, quanto Oruro ou La Paz, onde existe a UDABOL. Mas na última hora, ao chegarmos lá em Santa Cruz, a gente optou pela Unifrance, exatamente pela quantidade de alunos em sala, que era bem menor do que na UDABOL. A UDABOL é uma das grandes universidades, talvez uma das maiores que tem na Bolívia. No entanto, em Santa Cruz é muito cheio, as salas são muito cheias. Então, por esta razão, a gente optou pela Unifrance. Inclusive, o preço da UDABOL é um pouquinho mais baixo do que a Unifrance, mas você pode fazer a opção, além da UDABOL, da Unifrance, você tem a Ecológica, você tem a UCEBOL, você tem a Católica, que são grandes universidades também que estão presentes em Santa Cruz, e que você pode realmente desenvolver seus estudos com a mais absolutamente tranquilidade. Eu queria falar para vocês também um pouquinho sobre a cidade de Santa Cruz, e por que nós optamos por Santa Cruz. Santa Cruz em termos de localização, de locomoção do Brasil até lá, talvez dentro da Bolívia seja a cidade com maior facilidade, com maior praticidade para você chegar. Você pode ir tanto de carro próprio, são 2.000, no meu caso específico, nós moramos em Brasília, de Brasília até Santa Cruz são 2.100 quilômetros. Então você pode optar por ir de carro próprio, você pode optar por ônibus, você pode optar por trem, no caso já da Bolívia até na fronteira até Santa Cruz, ou de avião, que você pode se deslocar de qualquer parte do Brasil até Santa Cruz. Se eu tivesse feito a opção de avião daqui de Brasília até Santa Cruz, são 5 horas de voo. Você se deslocando de São Paulo até Santa Cruz são 2 horas e meia de voo. A nossa opção foi uma opção mista. Nós saímos de Brasília até Campo Grande. Nós fomos, é uma viagem curta de Brasília a Campo Grande, curta assim, uma viagem de 1 hora de voo. Você sai daqui, em 1 hora você está em Campo Grande. E tão logo você chega no aeroporto de Campo Grande, se ainda estiver de dia ou mesmo à noite estiver em horário de ônibus, faça o deslocamento até o terminal de ônibus da cidade, que é um terminal novo, moderno, e lá você vai ter uma única opção para se deslocar até Corumbá,
de ônibus, né? Agora, lembre-se que os horários lá dos ônibus vão até às 11h50 da noite. Após esse horário, você terá que dormir em Campo Grande para somente no dia seguinte, pela manhã, pegar um ônibus. Mas se você chegar antes desse horário, você tem a opção de pegar um ônibus da Andorinha até Corumbá. Esses ônibus que, como eu disse, é apenas uma empresa, né, que é a Andorinha, que faz linha de Campo Grande a Corumbá, eles levam em média 5, 6 horas, a média de 6 horas até a cidade de Campo Grande, até Corumbá. Você praticamente, se for à noite, você passa a noite chegando bem cedinho na cidade de Corumbá. E são ônibus muito confortáveis, pode ficar tranquilo que são ônibus muito confortáveis e o preço acaba saindo acessível. Se você acha que a passagem de avião fica muito cara para você viajar daqui do Brasil até a Bolívia, você tem essa opção. Pega ou um voo ou mesmo um ônibus da sua cidade, vá até Campo Grande ou Cuiabá e de lá você se desloca até Corumbá, na fronteira, e de lá você atravessa a pé mesmo. A fronteira você faz isso porque é apenas um riachozinho que divide os dois países, entre a aduana do Brasil e da Bolívia. Então, chegando na aduana, você vai ter que fazer a saída do Brasil. Eles vão lhe dar um formuláriozinho na aduana, você vai preencher esse formulário, vai ficar com uma guia dele, que é para quando você retornar ao Brasil, e logo em seguida você cruza a fronteira, que é cerca de 50 metros, você já está em território boliviano. Chegando do lado boliviano, você vai passar pela aduana da Bolívia e também vai preencher outro formulário, geralmente um formuláriozinho verde, que eles vão te dar, e lá consta o período que você vai ficar. Se você for estudar, você vai dizer até que você consiga o visto na Bolívia, eles vão lhe dar um período que varia de 30 a 90 dias para você providenciar essa documentação. Se você estiver acompanhado de pai, mãe ou de um responsável, eles também vão te dar um prazo, né, de você ficar como turista na Bolívia. Às vezes você vai lá apenas para deixar um parente, um filho, e que for o nosso caso, então você tem um prazo lá de 30 a 90 dias para permanecer em território boliviano sem necessidade de visto, apenas como turista. Mas para você, estudante, é interessante que você tenha o visto, porque senão você fica irregular no país. Mas isso é um objeto de um próximo vídeo que nós vamos mostrar. Chegando em território boliviano, que é o outro lado da fronteira, Puerto Quijarro, que também faz parte do estado de Santa Cruz, né? Santa Cruz não é só uma cidade, ele também é um estado dentro da Bolívia. E aí você vai ter algumas opções, né? Uma é, logo em seguida, você pegar um ônibus que passa bem próximo lá da fronteira e ir até Santa Cruz, que é o que eu recomendo para vocês. É uma viagem muito mais curta e também muito confortável. As estradas na Bolívia estão em excelente estado, né? Ou então, no nosso caso, nós fizemos uma opção de pegar um trem, que é o Ferrobus, no terminal de Puerto Quijarro, e de lá a gente foi até Santa Cruz numa viagem que durou aproximadamente 12 horas. Eu recomendo que, se vocês quiserem ir de ônibus, que além de ser mais curto, também é mais barato. O trem você paga em dólar, né? Lá na Bolívia, na verdade na Bolívia quase tudo é baseado no dólar, e ele acaba saindo uns 50% mais caro do que o preço do ônibus. O ônibus é mais fácil de você negociar, no trem não tem negociação, o preço já está fixado lá e você tem que pagar. Neste caso específico, a gente pegou o trem Ferrobus. Bom, o Ferrobus é esse trenzinho que você está olhando aqui atrás, que é um trem para aproximadamente 40 pessoas, cada vagão pega em torno de 20 pessoas, tem um pouquinho de conforto. Para quem gosta de aventura, eu recomendo. É um trem muito gostosinho da gente viajar. No entanto, as estradas de ferro da Bolívia não estão em boas condições, estão um pouco irregulares e você sente muito, o trem balança muito durante a viagem. Por isso eu recomendo que quem queira chegar mais rápido ou sem tanto cansaço, que faça a opção de ônibus. E assim, após algumas horas de viagem, você chega ao terminal bimodal de Santa Cruz de la Sierra. Lá você vai ter várias opções, tem muito táxi, o táxi é muito barato. E se você não quiser ir de táxi, também existem os micros, que são pequenos micro-ônibus que passam para todas as partes da cidade na frente do terminal. Nos próximos vídeos nós falaremos aqui sobre a documentação que você precisa, a mudança que ocorreu a partir de julho e agosto agora de 2016,
e o que você precisa saber para poder se regularizar na Bolívia. Curtam a nossa página, mandem suas mensagens, façam seus comentários e a gente procurará aqui responder da melhor maneira possível a todas as dúvidas que vocês tiverem. E a gente vai procurar rever vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima!